Olá, eu sou o professor Rogério. Então, nos últimos vídeos, né, nós estávamos acompanhando aqui o processo da Primeira Guerra Mundial e como a Primeira Guerra Mundial ela foi fundamental, né, para as mudanças, né, que vão, né, eclodir a partir, né, da segunda década do século XX. E como essas mudanças vão ser responsáveis, né, também pelo surgimento de outros modelos políticos e como esses modelos políticos vão ser essenciais, né, para a compreensão do movimento que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Então, para nós darmos início aqui, então nós vamos trabalhar um pouquinho aqui o que ficou conhecido como a Grande Depressão de 1929. Então, antes da gente falar sobre a Grande Depressão, então a crise de 1929, então nós temos que entender o contexto que ela estava inserida. Então, ali no final da Primeira Guerra Mundial, e como é que esse movimento, então como esse período da história, ele vai entrar, né, para o nosso imaginário de uma forma mais ampla e como isso vai levar ao colapso da economia ocidental. Então, quando nós falamos em crise econômica, a de 29 foi uma das que causaram mais impacto no sistema capitalista. E como isso vai ser responsável, né, pelos levantes de governos totalitários como o nazismo, o fascismo e o stalinismo. Então, né, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Então, nós vamos começar aqui pela Grande Depressão. Então, quando nós falamos em Grande Depressão, nós temos que levar em consideração que quando houve o fim da Primeira Guerra Mundial, o modelo de vida americano ele vai crescer muito. Então, o modelo de vida pregado ao grande sistema, ou à grande vontade da humanidade era seguir o modelo americano. Mas isso não vai dar muito certo, né, como a gente vai ver, né, com o passar do tempo. Bem, então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, os países europeus encontravam-se devastados com a economia enfraquecida e com forte retração de consumo, que abalou a economia mundial. Então, os Estados Unidos, por sua vez, lucravam com a exportação de alimentos e produtos industrializados aos países aliados no período, né, entre as guerras. Então, como resultado disso, entre 1918 a 1928, a produção norte-americana cresceu de forma, né, estupenda. A propriedade, assim, a prosperidade econômica gerou a chamada, né, American Way of Life, né, então o modo de vida americano, que havia emprego, os preços caíam, a agricultura produzia muito e o consumo era incentivado pela expansão do crédito e pelo parcelamento né, de pagamento de mercadorias. Porém, a economia europeia posteriormente se restabeleceu e passou a importar cada vez menos dos Estados Unidos. Com essa retenção, né, com essa retração do consumo europeu, a indústria norte-americana não tinha mais para quem vender, havia mais mercadoria do que consumidores, ou seja, a oferta era maior do que a demanda. Consequentemente, os preços caíram e a produção diminuiu ao longo, né? E logo o desemprego aumentou. Bem, então, no caso, essa prosperidade que nós vamos, né, ver dentro desse tema, então, no caso, ela vai ser logo, né, substituída pelo momento de desânimo, principalmente por conta, né, da queda das exportações dos mercados emergentes. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, a queda dos lucros, a retração geral da produção industrial e a paralisação do comércio resultou na queda das ações da Bolsa de Valores e mais tarde na quebra da Bolsa. Portanto, a crise de 1929 foi uma crise de superprodução. Tanto a Ford quanto a Keynes alertaram, antes da crise de 1929, que a aceleração dos ganhos da produtividade provocada pela Revolução Taylorista levaria a uma gigantesca crise de superprodução, se não fosse encontrada uma contrapartida em uma revolução paralela do lado da demanda que permitisse a redistribuição dos ganhos e da produtividade causados pelo Taylorismo, de forma que houvesse redistribuição dessa nova renda gerada né, para dirigi-la ao consumo. Então, no caso, essa prosperidade, né, ela vai gerar um sentimento de super enriquecimento e isso não vai ter medidas, né, de uma certa contrapartida de gerar renda a todos. Então, no caso,
né? No caso aí, o próprio Henry Ford, né, o Ford, ele vai colocar o seguinte, que em algum momento essa bolha iria explodir. E quando essa bolha explodisse, né, nós teríamos vários problemas econômicos e que vai causar a crise de 29, principalmente a partir do capital especulativo, do capital de especulação. Então, no caso, as empresas começam a ser negociadas na bolsa, então seus valores vão ser extremamente inflacionados e isso não vai dar a característica de real valor a elas. E isso vai provocar o estouro da bolha, que vai proporcionar uma das maiores crises do mundo. E como o Ford, como o Keynes vai colocar aí, que era preciso se ter um programa de gerenciamento e de direcionamento de renda ao consumo. Então, no caso, manter a roda da economia girando. Como é que você vai fazer com que a roda da economia continue girando? Né? Proporcionando consumo. E só proporcionando consumo que essa roda da economia continuará a girar. Bem, então, durante décadas, esse foi a teoria mais aceita por causa da Grande Depressão. Porém, em contrapartida, economistas, historiadores, cientistas políticos têm criado diversas outras teorias, né, para sua causa. As causas da Grande Depressão como a surpreendente com pouco consenso. Então, a Grande Depressão permanece como um dos grandes eventos mais estudados na história da economia mundial. Então, a teoria primária inclui a quebra da Bolsa de Valores em 1929 e a decisão de Winston Churchill, né, em fazer com que o Reino Unido passasse a usar novamente o padrão de ouro em 1929, 1925, que causou a maciça deflação ao longo do Império Britânico e o colapso do comércio internacional. E a aprovação do ato, né, da tarifa Smoot-Hawley, então, que aumentou os impostos em cerca de 20 mil produtos do país. A política da Reserva Federal dos Estados Unidos, né, entre outras influências. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho dessas teses, né, que vão, né, tentar dar ação ou dar sentido a essa crise, né, que quase levou ao colapso da economia mundial na década de 20, no final da década de 20, começo da década de 30. Então, por outro lado, o economista Milton Friedman, né, então, culpou a política monetária equivocada como causa da Grande Depressão. Segundo Friedman, a autoridade monetária norte-americana permitiu que o suprimento de dinheiro diminuísse em 1/3 de 29 a 33. Então, o aperto da política monetária foi seguida pela queda dos preços e pela atividade econômica mais fraca. Então, durante 2 meses, desde o início do pico do ciclo, né, de agosto de 1929 e até o colapso, a produção, os preços no atacado e na renda pessoal caíram em taxas anuais de 20%, 7,5% e 5%, respectivamente, até 1933. Então, de 29 teve o auge, o pico de 20%, e o ponto mais baixo numa tentativa de recuperação a partir de 1933. Mas isso, né, vai causar muitos problemas, né, para a economia mundial. Então, a direção oposta da corrente dominante no mundo acadêmico, na economia de Thomas, né, Sowell, então, analisou as estatísticas oficiais do desemprego nos Estados Unidos e culpou a interferência governamental na economia pela Grande Depressão. Então, segundo Sowell, a taxa de desemprego nos Estados Unidos somente alcançou 2 dígitos em 1932, tendo se mantido estável durante 3 anos, entre 29 a 31. Então, no caso, esse economista ele vai começar a dizer o seguinte, que o maior problema da crise de 29 foi a intervenção do Estado. Né? Então, no caso, esse economista ele vai analisar que as táticas, né, oficiais, né, do desemprego. Então, no caso, os níveis de desemprego não mostravam grandes evoluções. Só depois, né, então alcançou 2 dígitos em 32, mas a crise ainda estava sendo, né, instaurada. Então, no caso, para ele, né, então apenas quando o presidente Robert Bowell, né, adotou a política agressiva de aumento dos gastos públicos e do protecionismo visando a reeleição das eleições de 32, que a Grande Depressão veio de fato a ocorrer. Então, no caso, esse economista ele acreditava que o intervencionismo da política, né, da salvação da economia americana fez com que a depressão explodisse, né, por conta, né, desse colapso.
Então, alega que as características, né, desmentem a narrativa dominante de que a política conhecida como New Deal, aprovada pelo presidente norte-americano Franklin, né, Delano Roosevelt, né, então, terminaram, né, com a Grande Depressão, alegando que o desemprego continuou crescendo durante toda a década de 30. Então, ele vai concluir que o New Deal, na verdade, prolongou a Grande Depressão. Então, o que foi o New Deal em si? Então, foi uma distribuição de renda dentro, né, da política americana. Então, o presidente Roosevelt ele vai investir grande parte do capital americano nas obras públicas e principalmente na distribuição de renda entre a população que ficou sem emprego. Então, isso vai levar para esse pensador, no caso, o aprofundamento, né, da crise econômica. Então, concordando com essa visão, o Peter Ferreira, né, Ferrara, então alega que a Grande Depressão só terminaria com o fim da Segunda Guerra Mundial, que teria levado uma acentuada redução dos gastos, impostos e regulamentação governamentais. Então, no caso, né, esse outro pensador ele vai colocar que a crise de 29 ela só chega ao fim com o plano neoliberal que foi implementado depois do final, né, da Segunda Guerra Mundial, né, onde os estados vão diminuir o seu protecionismo e isso vai causar uma livre concorrência e reaquecer a economia novamente, e a implementação de novas políticas econômicas. Então, nós vamos pensar aqui nos efeitos da economia americana. Então, a gente falou um pouquinho generalizado da crise, né? Então, a crise de 29, ela foi causada principalmente, né, com esse aquecimento exacerbado da economia americana, que em algum momento ele iria explodir, e isso foi causado pela reestruturação da economia europeia, e principalmente pela queda da exportação desses países. E isso vai levar, né, a uma sequência de fatos que vão culminar na crise de 29, que é a questão do governo especulativo, que nós vamos ver nesse contexto aqui. Bem, então, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York de 29, bancos e investidores perderam grande soma de dinheiro e a situação dos bancos eram agravadas pelo fato de muitos desses bancos haviam emprestado grande soma de dinheiro a fazendeiros. Então, no caso, a crise ela era generalizada, não apenas no mundo industrial, mas também no mundo agrário. Então, no caso, eles emprestavam dinheiro, né, sem muita garantia, né, porque naquele momento, como a economia estava superaquecida, o retorno ele era garantido. Mas isso vai levar a uma bolha especulativa, e quando começa a cair as cartas, né, no caso, as empresas não pagam os seus empréstimos, isso vai levar, né, à crise monetária naquele momento. Então, após o início da Grande Depressão, porém, os fazendeiros tornaram-se incapazes de pagar suas dívidas. Isto, por vez, causou a queda dos lucros dessas instituições financeiras. Pessoas que utilizavam-se de bancos, temendo que uma possível falência destes, removeram desde os seus fundos, assim várias instituições bancárias foram fechadas. O total de instituições, né, bancárias fechadas durante a década de 20 e de 30 chega a 14 mil, um índice astronômico. Então, quando nós pensamos o seguinte, as pessoas elas acreditam no dinheiro físico. Então, quando começa a estourar essa crise, então os correntistas que investiam dinheiro nesses bancos para eles poderem emprestar dinheiro para os fazendeiros, temendo que o banco fechasse e eles não tivessem os seus recursos, os seus investimentos devolvidos, eles vão recorrer à retirada do dinheiro em espécie na boca do caixa. Isso vai levar, né, a uma corrida aos bancos e isso vai gerar uma quebradeira geral. Então, no caso, os bancos vão começar a fechar, por conta que eles não tinham dinheiro em espécie também para pagar os seus investidores, levando em consideração que quando você empresta o seu dinheiro, ou quando você aplica o seu dinheiro em uma conta, num banco, numa poupança, num título de capitalização, ou num plano de fundo, entre outras coisas, esse dinheiro não fica ali no banco. Ele é redirecionado para outros investimentos que os bancos fazem. Então, financiamento de outras atividades econômicas. Então, esse financiamento dessas outras atividades econômicas é que vai dar a rentabilidade desses investimentos, gerando os lucros, né, que são divididos entre o banco, né, que fica com a maior parte, e o que sobra vai para os correntistas, mas os correntistas têm uma contrapartida, que é os juros dentro desse processo, né, de investimento. Mas com a crise de 29, a possibilidade de uma quebradeira geral faz com que os investidores, no caso os correntistas, recorram a retirar o seu dinheiro na boca do caixa.
e isso vai levar à falência de muitos bancos, fato que até os dias de hoje nunca mais aconteceu da mesma forma. Bem, então, em 17 de maio de 1930, o governador do estado, né, o governo dos Estados Unidos, aprovou a lei do ato da tarifa Smoot-Hawley, que aumentou as tarifas alfandegárias em cerca de 20 mil itens não perecíveis estrangeiros. Então, os Estados Unidos ele recorre ao sistema protecionista da sua economia, impedindo que produtos, né, de não perecíveis, né, então produtos industrializados, não entrasse dentro, né, do seu país, e isso protegendo a sua indústria interna. E isso, né, vai dar um pouquinho mais, né, de acalento àquela economia que estava extremamente fragilizada. Então, o presidente americano, né, Robert Hoover, então ele pedira ao Congresso a diminuição dos impostos, mas o Congresso, ao invés disso, votou, né, a favor do aumento do imposto e baixar, né, e um abaixo-assinado, assinado por 1.000 economistas, pediu ao presidente americano para rejeitar esse aumento. Apesar disso, né, Hoover assinou o ato em 17 de maio. Então, o Congresso e o presidente acreditavam que isso iria reduzir a competição de produtos estrangeiros no país, porém, os outros países reagiram através de aprovação de leis de atos semelhantes, assim causando a queda súbita nas exportações americanas. Então, a taxa de desemprego subiram de 9% em 1930 para 16% em 1931 e 25% em 1933. Durante a década de 30, a taxa de desemprego dos Estados Unidos não retornaria a mais as taxas de 9% em 1930, se mantendo perto da casa dos 20%. Então, no caso, essa política de tentativa protecionista da economia americana vai, né, soar muito mal aos países aliados, principalmente os países que financiavam a economia americana. E isso vai fazer com que esses países aliados comecem a retirar investimento dos Estados Unidos. E isso vai fazer com que esses países que foram atingidos por essa lei alfandegária protecionista americana vai agir da mesma forma contra eles. Então, nesse caso, vai, de uma certa forma, que os americanos acreditavam que isso aqueceria a sua economia, vai ser um balde de água fria na cabeça deles. Então, com isso, países industrializados vão deixar de importar artigos americanos, e isso vai fazer com que a crise se acentuasse a cada dia mais, levando ao agravamento do desemprego. Né? E isso, né, é um problema muito sério para qualquer economia. Então, com o crescente assim, encerramento das instituições bancárias, menos fundos estavam disponíveis no mercado americano, fazendo com que a produção industrial americana caísse, né, continuasse a cair. Em 1929, o valor total de produtos industrializados fabricados nos Estados Unidos foi de 104 bilhões de dólares. Em 1933, este valor havia caído para 50 bilhões, 56 bilhões. Então, uma queda de aproximadamente 45%. A produção de aço caiu cerca de 61% entre 29 e 33. E a produção de automóvel caiu em cerca de 70% nesse mesmo período. Então, no caso, com todos esses problemas que estavam sendo, né, geridos por esse turbilhão econômico, políticas mal sucedidas, entre outras coisas, vai fazer com que a produção industrial americana caísse por falta de investimento, levando em consideração que os bancos que financiavam essa produção vão deixar de financiar por falta de dinheiro. E isso é um problema que vai acarretar no agravamento da crise e principalmente na diminuição do produto interno bruto dos Estados Unidos, porque a riqueza do país ela é medida a partir, né, do que ele produz e do que aquilo que ele vende. Então, quanto menos ele produz, menos ele vai vender, e isso vai causar um problema muito sério na economia americana. E isso, né, vai respingar em outros países também. Então, no ano de 33, foi o ápice da Grande Depressão dos Estados Unidos. Então, a taxa de desemprego era de 25%, ou um quarto de toda a força de trabalho americana. Cerca de 30% dos trabalhadores que continuaram nos seus empregos foram obrigados a aceitarem reduções de seus salários, embora grande parte dos trabalhadores empregados, né, tenham tido um aumento nos seus salários por hora ao nível, né, da desigualdade social daquela sociedade que estivesse abaixo da sociedade americana no século XXI. Bem, então, quando nós falamos na Grande Depressão, então, um quarto de toda a população estava sem emprego.
Então, se você pegar toda a população da idade ativa, economicamente falando, então aquelas pessoas que eram aptas para trabalhar naquele período, de cada 4, uma estava desempregada. E isso, né, vai gerar vários problemas. Isso vai gerar também uma diminuição nos salários daqueles que estavam trabalhando, porque o exército de contingente de trabalhadores fora, né, do mercado de trabalho vai fazer com que a pressão contra aqueles que estavam no mercado de trabalho se tornasse cada vez maior, porque a possibilidade de perder emprego para ser substituído por aqueles que precisavam receber, nem que seja menos do que o outro, era algo que vai forçar esses trabalhadores a abrirem mão de uma parte do seu salário. E isso, né, só vai ser muito mais acentuado, né? Então isso pode ser revertido, principalmente agora a partir da crise, né, do coronavírus. Né? Então, o desemprego americano vai bater recordes, né, por conta de várias políticas também desastrosas econômicas, e isso vai gerar problemas dentro dessa realidade. Então, o outro problema enfrentado foi a grande deflação, então queda dos preços dos produtos e do custo de vida em geral. Entre 1929 e 1933, o preço dos produtos industrializados não perecíveis em geral nos Estados Unidos caíram cerca de 25%, já os preços dos produtos agropecuários caiu cerca de 50%, por causa do excedente de produção desses artigos, primeiramente o trigo. Então, no caso, a lei da oferta e da procura. Então, como esses produtos não haviam compradores, a sua oferta vai ficar cada vez maior, isso vai fazer com que o seu preço despenque. E isso vai fazer com que a economia não decolasse, principalmente por conta, né, do preço extremamente baixo, causando um processo que nós chamamos de deflação. Então, a inflação é quando os preços sobem de uma forma vertiginosa, fazendo com que esses preços fiquem inacessíveis à população. A deflação é o evento ao contrário. Então, no caso, os preços vão caindo cada vez mais e isso vai gerar um processo, né, muito ruim para a economia. O certo é manter o equilíbrio entre os dois, mantendo ganhos substanciais ao comércio e também a possibilidade das pessoas continuarem consumindo. No caso, né, nós vamos ver que 50% dos artigos perecíveis, são os artigos agrícolas que os Estados Unidos produziam, né, lá para ser exportado para a Europa, vão perder o seu preço pela metade. Isso por quê? Porque com a recuperação da economia europeia, esses produtos agrícolas vão voltar a ser produzidos na Europa. Então, isso vai ser um ponto decisivo para esse momento. Então, no caso, a quantidade desses produtos e venda excessiva, né, larga demanda, vai fazer com que os preços caiam, né? Então, isso levando os fazendeiros a baixarem seus preços. Então, era comum casos de suicídio por parte de empresários, acionistas e investidores em geral. Então, que haviam perdido tudo que possuíam. E também por parte de outros civis, que com a crise se haviam endividado ou não possuíssem formas, né, de sustento devido ao fato, né, de entrarem em desemprego, então, de estarem desempregados. Né? Então, no caso, a crise ela vai causar também uma onda de suicídio nos Estados Unidos, né, por conta de que pessoas eram muito ricas e do dia para a noite elas ficaram miseráveis. Então, no caso, a busca por pratos de comida nas cidades era algo, né, que vai ser algo assim, de uma certa forma, nunca mais visto na história dos Estados Unidos. Então, numa noite você poderia ser um milionário e no outro dia você estaria na falência. E isso vai fazer com que as pessoas não tivessem o básico para se manter. Então, o crescimento da desigualdade social nesse período foi algo extremamente nocivo para a economia e para a sociedade americana. Então, em momentos de crise, pessoas que não estão preparadas psicologicamente para aquilo levam a atos desesperados. Então, esses atos desesperados foi o suicídio. Então, nós vamos pensar um pouquinho aqui agora como é que foi o combate à Grande Depressão. Então, como a política americana ela vai combater e encontrar uma possível saída para essa crise. Então, quais foram os caminhos encontrados por eles? Bem, então o presidente americano Robert Roosevelt então, acreditava que o comércio não se supervisionado, né, pelo governo iria em algum momento minimizar os efeitos da recessão econômica. Então, eventualmente, o Hoover, né, então acreditava que a economia dos Estados Unidos iria recuperar-se sem que a intervenção do governo fosse necessária. Então, ele rejeitou diversas leis aprovadas pelo Congresso, alegando que davam ao governo americano poderes demais sobre o mercado. Então, ele acreditava que
ele não deveria intervir no mercado de forma alguma. E isso é um fato que nós vamos ver que outro presidente ele vai tomar algumas medidas que vai conseguir, né, retirar os Estados Unidos daquela situação do fundo do poço. Bem, então ele também acreditava que o governo dos Estados Unidos deveria ajudar os necessitados. Muitos desses estados, né, porém, não tinham fundos suficientes para tal. Assim sendo, o Hoover, então ele propôs a criação de um órgão governamental, no caso a Cooperação da Reconstrução Financeira, o FRC, né, em 1932. Então, este órgão seria responsável por fornecer algumas ajudas, né, por alguma ajuda financeira às empresas e instituições comerciais e industriais-chave, como bancos, ferrovias e grandes empresas, acreditando que a falência dessas instituições agravariam ainda mais a Grande Depressão. Então, eles vão começar a injetar dinheiro, a financiar a base do campo produtivo, no caso, indústrias de grande porte. E isso, né, que vai, de uma certa forma ou de outra, amenizando aos poucos esse contexto. Então, no final de 32, as eleições presidenciais foram realizadas e os dois principais candidatos foi o Hoover e o Roosevelt. Então, muitos da população americana acreditavam que o Hoover, né, fora o principal causador da recessão, ou que pouco fez para solucionar a recessão. Então, o Roosevelt ele saiu vencedor das eleições, tornando-se o presidente dos Estados Unidos em 4 de março de 33. Então, no caso, o Hoover ele vai ser aquele que vai pagar o pato pela organização, né, daquelas medidas mal sucedidas para a economia americana, que vai ocasionar a quebra ainda mais das fábricas, das indústrias, dos bancos, entre outras coisas. Então, ele vai ser substituído pelo Roosevelt, né, que vai sair vencedor das eleições, tornando-se o presidente dos Estados Unidos em 4 de março de 33. Então, no caso, iniciando o governo Roosevelt. Então, o Roosevelt, ao contrário de Hoover, acreditava que o governo americano era o principal responsável pela luta contra os efeitos da depressão. Em uma sessão legislativa, né, especial, uma sessão conhecida como 100 dias, né, então, no caso, né, o Roosevelt, juntamente com o Congresso americano, criaram e aprovaram uma série de leis para a insistência do próprio Roosevelt foi nomeada como New Deal, um novo acordo. Então, essas leis, ele forneceria ajuda social às famílias das pessoas que necessitassem, que forneceriam empregos através de parceria entre o governo, empresas e consumidores. E formou um sistema econômico e governamental americano de modo que, para evitar uma recessão desses gêneros ocorressem futuramente. Então, ele vai criar uma política pública que vai movimentar a economia. Primeiro, financiar a construção civil, então, fazendo grandes obras, gerando emprego vai voltar a economia a se aquecer, e com isso, né, vai levar ao fim da Grande Depressão, mas isso vai demandar grande investimento do governo. Bem, então, diversas agências governamentais foram criadas para administrar os programas sociais. O mais importante dele foi, no caso, o Federal Agência Releve Administrativa, né, criada em 1933, que seria responsável pelo fornecimento de fundos aos governos estaduais para que empregasse tais fundos em programas de ajuda sociais. Então, outros órgãos governamentais similares foram criados com o intuito de fundear, né, administrar e empregar trabalhadores na área da construção, né, de aeroportos, escolas, hospitais, pontes e represas. Esse projeto federal fornecia milhares de empregos aos necessitados, embora as taxas de desemprego continuassem altas durante a década de 1930. Então, no caso, o socorro, né, à economia foi esses fundos, né, de reaquecimento e principalmente a produção, né, e a criação de novos empregos, mesmo que isso fosse, né, bancado pelo governo, e o governo vai, né, realizar esses novos empregos, vão constituir esses novos empregos com, com obras públicas, obras de construção de infraestrutura, que é a base de qualquer país. Então, país que tem uma malha, né, um sistema de infraestrutura bem organizado, é um país que vai ter vantagem frente aos outros. Então, outros órgãos foram criados com o intuito de administrar o programa, né? Então, no caso, isso vai fazer com que
né, no caso, o programa de agricultura, de administração dos produtos agrícolas, então, com o intuito de regular os preços dos produtos agropecuários, uma dada fazenda, né? Então, no caso, eles vão começar a gerenciar a demanda desses produtos, então, controlando a sua oferta e a sua procura. Isso vai fazer com que os preços voltem a um patamar aceitável, voltando a ter o incentivo da produção. E também o órgão similar, com o National Recovery Administration. Então, criado em 1933, passou a cumprir as leis antimonopólio, estabeleceu salário mínimo e limite de carga horária de trabalho. Esta última agência, porém, fechada no mando, né, a mando do Congresso em 1935, por pouco estimular, né, o comércio americano. Então, no caso, eles vão tentar regulamentar as bases para qualquer economia. Então, no caso, direitos trabalhistas, né, então, carga horária mínima, o salário mínimo para os trabalhadores e, principalmente, organizar o comércio. Fato que ele não foi muito bem sucedido, levando, né, ao seu fechamento em 1935. Então, por fim, os órgãos federais foram criados com o intuito de supervisionar as reformas trabalhistas e financeiras. Então, o Federal, né, Deposit Insurance, né, Corporation, né, que foi criado em 1933, e o Instituto, né, de promover as transações e o comércio bancário. No caso, organizar essas possíveis novas bolhas financeiras dentro do mercado especulativo. E o Securities and Exchange, né, Commission, criado em 1934, que regulava o comércio da Bolsa de Valores e evitava que acionistas comprassem ações, né, que o órgão considerassem perigosas. Então, no caso, né, regularizando quais empresas poderiam ser mais valorizadas, né, evitando novas bolhas especulativas, principalmente visando riscos. Então, levando em consideração que Bolsa de Valores requer risco. Então, o capital que você está investindo ali dentro, você pode ganhar muito dinheiro de um tempo para outro, mas também você pode perder muito. E isso depende muito da sua capacidade de gerenciar riscos. Então, no caso, o outro órgão foi o National Labor Relation, né, Board, né, que foi criado em 1935, com o intuito de regular o sindicato e proteger os trabalhadores e seus direitos. Ainda que em 1935, o ato governamental americano, como ato de segurança civil, passou a fornecer pensões mensais para aposentados, bem como ajuda financeira, né, regular por um certo período de tempo para pessoas desempregadas. Então, gerando renda, né? Então, direcionando bolsas, né? Então, possíveis quantias em dinheiro para que aquelas pessoas, pelo menos, consumissem o básico. E isso vai ser muito bem aceito pelo mercado, levando em consideração do reaquecimento da economia. Então, isso é copiado em muitos outros países, isso é levado em consideração até os dias de hoje. Em momentos de crise da economia de um país, qual é o fato mais bem aceito? Fazer com que essas pessoas voltem a consumir. E isso vai levando ao fim da crise de 29 nos Estados Unidos. Mas, né, então, a economia americana gradualmente, mas lentamente passou a recuperar-se desde 1933. Então, o governo americano também diminuiu as tarifas alfandegárias para certos produtos estrangeiros, assim estimulando o comércio doméstico. Ao longo da década de 30, os Estados Unidos gradualmente abandonaram o uso da cláusula do ouro, então decidiram, ao invés disso, fortalecer a moeda nacional, o dólar, que também ajudou a recuperação da economia americana. Então, a produção, né, de commodities tais como automóveis, né, voltaria aos patamares de 29, porém somente após o final da Segunda Guerra Mundial, como a produção dos automóveis, por exemplo, de 1949. A maior parte da matéria-prima possuía, né, prioridade na indústria bélica nacional. Então, no caso, a Segunda Guerra Mundial também vai ser um ponto essencial para o resgate da economia americana e também as mudanças geradas pela tentativa do fortalecimento da moeda americana, que é o dólar. Então, isso vai fazer com que a economia americana ganhasse um salto substancial dentro dessa realidade. E isso é um ponto essencial para nós compreendermos todo esse cenário. Então, apesar dos programas governamentais criados com o intuito de reduzir o desemprego, e cerca de 15% da força de trabalho americana continuava desempregada em 1940.
Então, foi necessário a entrada, né, no país da Segunda Guerra Mundial para que a taxa de desemprego caísse para o nível de 9%. Apesar da entrada na Segunda Guerra Mundial ter atrasado a recuperação econômica por 7 anos, a venda de armas para os ingleses acelerou a recuperação americana e a produção industrial americana cresceu drasticamente e a taxa de desemprego caíram, né, no final da Segunda Guerra Mundial para apenas 1% da força de trabalho americana estava desempregada. E os gastos governamentais da Segunda Guerra Mundial foi de 4,1 trilhão de dólares em valores correntes em 2011. Então, perto do final da guerra, os Estados Unidos e todos os 44 países aliados assinaram o que é conhecido como o Acordo de Bretton Woods, com que o intuito de evitar, né, futuramente uma nova crise monetária e econômica de escala da Grande Depressão. Então, no caso, a guerra ela foi a salvação da economia americana, principalmente por conta da venda de armas que era necessária para os ingleses. Então, o fornecimento de armas, de carros blindados, entre outras coisas, vai fazer com que os Estados Unidos acabe com a taxa de desemprego, e isso vai ser um ponto essencial para nós compreendermos, né, esse caso do final da crise de 29, que só vai chegar ao fim mesmo no final da Segunda Guerra Mundial, principalmente com, né, no caso, a vitória dos aliados, e como isso vai significar algo muito importante para os Estados Unidos, como uma indústria forte, uma moeda forte e um mercado consumidor bem aquecido. E isso vai fazer com que os Estados Unidos saísse da Segunda Guerra Mundial como a nação mais vitoriosa, ou aquela que vai guiar a economia mundial a partir daí. Né? Então a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Então nós vamos falar da Grande Depressão no mundo. Então, os principais países. Né? Então, o que aconteceu com esses países? Como é que eles viveram esse período? Então, no caso, né? Então, a Grande Depressão causou, né, a grande recessão econômica em diversos outros países, não só nos Estados Unidos. Em muitos desses países, a recessão provocada pela Grande Depressão gerou efeitos similares na economia desses países, como o fechamento de milhares de estabelecimentos bancários, né, então financeiros, comerciais e industriais, e a demissão de milhões de trabalhadores. Então, o efeito da Grande Depressão em vários países foram agravados pelo alto tarifário, né, do Smoot Railway, um ato americano que introduziu em 1930 que aumentava os impostos de cerca de 20 mil produtos não perecíveis estrangeiros, que causou a aprovação da lei, né, de atos semelhantes aos países, né, que foram atingidos por eles. Então, esses atos, né, também vão atingir as outras nações. Então, no caso, a queda os Estados Unidos não importavam produtos estrangeiros, isso vai fazer com que essas indústrias de outros países, ou até mesmo as lavouras, vão sofrer o problema, né, dessa falta de, né, de procura. Bem, então, em vários países afetados, né, então, partidos políticos extremistas de caráter nacionalistas apareceram, outros políticos ao cunho comunista também foram criados. No Reino Unido, por exemplo, o Partido Comunista da Grã-Bretanha, né, quando a União Britânica dos fascistas receberam consideravelmente suporte popular, ao mesmo que ocorreu no Partido Comunista Canadense. Então, começa a surgir movimentos extremistas dentro dessa realidade. Então, outro partido, né, com menos extremistas, né, também surgiram. Então, a grande maioria, se não todos, permitiam retirar o país ou uma dada província, né, do Estado da recessão. Então, o Partido Crédito Social do Canadá, de cunho conservador, ganhou grande suporte popular em Alberta, né, província canadense severamente afetada pela Grande Depressão. Então, em alguns desses países, os partidos extremistas foram proibidos, como no Canadá. Outros partidos políticos extremistas, porém, conseguiram chegar ao poder, notavelmente os nazistas na Alemanha, os fascistas na Itália. Então, de uma forma, eleitos. Né? Então, no caso, o nazismo, né, tanto que nós vamos discutir um pouco mais para frente sobre os governos totalitários, como é que o nazismo ele foi aceito pelos alemães, né? Qual foi o discurso que ele usou? Então, esse discurso, né, de xenofobia, de extremismo, voltado para os efeitos da crise de 29. Então, a crise de 29, ela foi uma das responsáveis por esse levante desses governos totalitários. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui dos principais países. Então, da União Soviética, que nós falamos de Revolução Russa aqui há pouco tempo, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui da União Soviética. Então, no caso, o NIP, a nova política econômica.
então posta em vigor por Lenin em 22, foi extinta em 28 por Stalin. Então, a União Soviética era o único país comunista do mundo com muito pouco comércio internacional. Sua economia estava isolada, entretanto, foi apenas ligeiramente afetada pela Grande Depressão. Então, a transição forçada de uma sociedade rural para uma sociedade industrial resultou na criação de uma indústria pesada a custo de milhões de vidas na Rússia e na Ucrânia rural. Então, durante a Depressão, a economia soviética foi crescendo de forma constante, alimentada por investimento maciço na indústria pesada. Então, no caso, a União Soviética tinha esse sistema protecionista, levando em consideração que eles mesmos, como eles se fecharam para o mundo, eles não necessitavam do capital estrangeiro. Então, nesse sentido, a União Soviética ela vai crescer, né, diferentemente dos outros países durante a crise de 29. Então, nesse período, os soviéticos adquiriram novas tecnologias do exterior. Muitos economistas, investidores e curiosos foram ao país, né, como turistas, para observar a estruturação econômica da União Soviética. Então, o próprio termo plano econômico, até hoje propagado pelo status quo, né, foi importante, né, foi, né, designado primeiramente por Stalin no plano quinquenais, né, e o plano econômico foram muito importantes posteriormente na Segunda Guerra Mundial, pois por essa via grandes potências puderam se manter estáveis durante esse período. Então, no caso, a União Soviética foi um país que não teve agravamentos da sua economia durante a crise de 29, muito pelo contrário, a União Soviética ela cresceu e, né, ela serviu como um modelo a ser seguido, né? E isso vai levar, né, no final da Segunda Guerra Mundial, à Guerra Fria. Mas, né, esse crescimento foi proporcional por conta do uso de mão de obra dos prisioneiros políticos. Isso é um problema também que nós devemos encarar, que nem tudo é bonitinho para sempre. Então, mesmo com os ideais, né, entre outras coisas, houve uma grande quantidade de sacrifício humano para que a União Soviética crescesse a esse patamar. Então, no caso, o Amartov Trade Corporation, então a representação comercial soviética nos Estados Unidos, recrutou trabalhadores especializados americanos afetados pela crise, atraídos com a promessa de boas condições de trabalho e bons salários. Então, a Ford Motor Company instalou-se na União Soviética e enviou técnicos, né, que resultou numa transferência tecnológica para o país. Então, o grande expurgo iniciado em 1934, vitaminou também os estrangeiros, né? Então, vitimou também os estrangeiros como trabalhadores especializados americanos, essenciais para a modernização da indústria soviética, e o que eram dispensados, né, quando não mais necessários, raramente conseguindo retornar aos Estados Unidos, e a grande maioria foi encarcerada em hooligans. Então, no caso, né, esses trabalhadores, né, trazidos para a União Soviética para aquecer a economia, vão começar a ser perseguidos pelas suas visões diferentes de mundo. E isso é um problema também, né, que deve ser encarado de frente. Então, no caso, o Victor Herman, então, foi um dos poucos americanos sobreviventes do expurgo de Stalin e permaneceu detido na União Soviética por mais de 4 décadas. E seu retorno aos Estados Unidos, né, processou a Ford Motor Company em 10 milhões de dólares por considerar a empresa responsável por todo o sofrimento pelo qual passou. E a morte de Herman encerrou o processo. Então, no caso, né, houve esses problemas também direcionados a esses trabalhadores que não tinham a liberdade de retornar para os Estados Unidos. Mas isso, né, vai também, né, ser uma propaganda contra o regime socialista, né, levando em consideração tudo isso, né, que estava acontecendo ali. Né, lógico, prosperidade econômica, mas essa prosperidade econômica ela foi alcançada a que preço? Esse é o X da questão que nós devemos, né, trabalhar. Então, o sucesso econômico aparente da União Soviética no momento em que o mundo capitalista estava em crise levou muitos intelectuais do Ocidente né, a enxergarem o sistema soviético favoravelmente, como James Burman escreveu. Então, quando a depressão provocou a disparada do desemprego, os intelectuais começaram a desfavorecer, né, então, no caso, a retirar o seu apoio intelectual do capitalismo. Então, comparar sua vacilante economia capitalista com o comunismo russo. Então, mais de 10 anos depois da Revolução Comunista, né, o comunismo alcançou a sua fina flor, de acordo com Walter, né, Durant, então repórter da New York Times.
um fã de Stalin que tentou, né, obstinadamente mascarar os números de fome na Ucrânia, um desastre provocado pelo homem que deixou milhões de mortos. Então, no caso, o maior problema, né, do caso desse plano, né, do plano, né, de crescimento soviético, é exatamente essas questões voltadas, né, a uma opressão daqueles que não se enquadravam dentro daquele sistema. No caso da morte, né, dos camponeses na Ucrânia, né, que foram deixados, né, à míngua pelo regime stalinista, e isso é um problema que nós vamos, né, colocar um pouquinho mais para frente, mas é sempre bom a gente ressaltar isso. Então, o socialismo, ele surge como uma alternativa, mas muitas vezes uma alternativa que vai gerar alguns problemas. E esses problemas, né, vão ser, de uma certa forma ou de outra, né, mantidos, né, ou vão tentar ser disfarçados por um outro sistema de organização. E, né, os Estados Unidos do Brasil. Bem, então, por que eu coloquei aí Estados Unidos do Brasil? Porque esse era o nome do nosso país até 1967. Então, no caso, essa imagem é uma imagem que Getúlio Vargas ele ordena, né, para o Brasil diminuísse os efeitos da crise, que fossem queimados cafés ao longo das estradas de ferro do Brasil. Então, isso, né, foi um problema considerável dentro daquela realidade. E isso, né, vai levar, né, com que nós, né, tenhamos uma nova visão sobre a crise de 29 no Brasil. Bem, então a crise de 29 afetou também o Brasil. Então, os Estados Unidos era o seu maior comprador de café. Então, com a crise, a importação do produto diminuiu muito e os preços do café brasileiro caíram. Então, para que não houvesse uma desvalorização excessiva, né, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café. Então, aquela cena que nós, né, vimos, tem alguns relatos do período que dizem que dava para sentir o cheiro da torra do café em quilômetros de distância, né? Do tanto que a produção de café ela era excessiva, levando em consideração que o convênio de Taubaté, que nós já estudamos aqui, né? Então, o convênio de Taubaté que garante que o governo tinha a obrigação de comprar o café excedente da produção no Brasil, vai ser um problema, porque os cafeicultores aumentaram de uma forma grotesca a produção de café. Isso vai fazer com que a oferta desse produto fosse muito maior do que o poder, né, do mercado em absorver esses produtos. Então, os cafeicultores se recusaram a diminuir o plantio, né? Então, em uma atitude muito semelhante à superprodução estadunidense, que gerou a crise de 29. Então, para comprar o café, o governo brasileiro mergulhou em uma rotina de empréstimos, então pagos em uma época em que a taxa de juros, por conta da Grande Depressão, era altíssima. Então, desta forma, diminuiu a sua oferta, conseguindo manter o preço dos principais produtos brasileiros da época, enquanto os estados brasileiros se endividavam, né, os cafeicultores investiam no setor industrial e desenvolvimento, né, francamente, da indústria brasileira, né? Então, eles vão tentar desenvolver esse projeto, já que não era mais guiados por um projeto de desenvolvimento nacional. Então, nós temos que levar em consideração o seguinte: a partir da crise de 29, de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas no poder, há uma tentativa de uma modernização tímida da economia nacional, principalmente com políticas voltadas à industrialização. Então, uma industrialização tímida, mas bem, né, bem significativa dentro daquela realidade, levando em consideração que até então não havia nenhuma política nesse sentido. Então, a industrialização, né, a crise de 29, ela provoca esse rompimento da república oligárquica e a tentativa de uma implementação de políticas, né, públicas voltada à industrialização. E, tudo isso vai levar ao surgimento desses três senhores aqui na Europa, né, que vai ser o Mussolini, o Stalin e o Hitler. Né? E como é que esses senhores, né, vão ser capazes de promover as questões que vão resultar no Holocausto, entre outros desastres sociais, humanitários, durante, né, a década de 40, que foi a Segunda Guerra Mundial. Bem, gente, então, né, acredito que tenha sido isso. Eu sei que o vídeo ficou longo pra caramba, né, eu sei que foi bem interessante esse tema, acho que é um dos temas que eu mais piro, né, que é uma questão econômica voltada à crise de 29, e como esse tema ele pode ser reproduzido no dia de hoje. Né? Então, nós estamos vivendo isso com a crise, né, econômica do coronavírus, mas o que nós estamos vendo surgir? Movimentos ultranacionalistas, esses movimentos cada vez mais fortes, e isso é um problema muito sério para a economia mundial e para a política mundial.
Bem, gente, então eu acredito que tenha sido isso. Já deixo aqui o meu agradecimento a vocês. Peço aqui para vocês, se puderem, né, deixar aqui o seu like no vídeo e divulguem, né, para os outros. Então, nesse sentido, eu agradeço a todos e, né, vamos continuando nossos estudos aqui, que daqui para frente, né, é o que vai nos mover. Muito obrigado e até mais.